Olá, boa noite. Meu nome é Felipe, sou presidente da Academia Liberalismo Econômico. Estou aqui com o Matheus. Boa noite, Matheus, tudo bom? Como é que você está? Felipe, eu sou, para quem não me conhece, eu sou presidente do Instituto Tropeiros, é uma organização liberal localizada em Campina Grande, na Paraíba, e nós temos diversos grupos de estudos pelo estado da Paraíba, temos em Pernambuco também, que desempenham um excelente papel no liberalismo brasileiro. Bacana. Bom, sou o Felipe, para quem não me conhece, eu sou presidente da Academia Liberalismo Econômico, como eu falei. O que a gente faz é ensinar economia para as pessoas, para o grande público, e a gente acha que só uma população que entende economia vai saber levar politicamente o país para a prosperidade. Então, a gente quer viver num país com menos pobreza, com menos injustiça, e a gente acha que ensinando economia para o grande público é como a gente vai chegar lá. E estamos aqui, então, nesse ciclo de discussões. Essa aqui é a primeira discussão de 6. A gente vai discutir o livro do Mises, do Ludwig von Mises, que para muita gente, o maior economista austríaco que tem, da escola austríaca. Esse livro, na verdade, foi feito a partir de palestras que ele deu na Argentina, na década de 50, e depois que ele morreu, a mulher dele encontrou as transcrições e resolveu publicar na forma de livro. Então, é uma excelente introdução para quem está começando economia. A linguagem é uma linguagem falada, não tem nada de gráfico, de número, de análise. E a gente, como são 6 capítulos e cada um trata de um tema diferente, o que a gente vai fazer aqui, a cada dia que tiver a programação, vamos ter 2 pessoas aqui, uma da academia e outra dos tropeiros, para discutir um capítulo desse livro. A gente vai começar hoje com o capitalismo, que é o primeiro capítulo, que então foi a primeira palestra que ele deu na Argentina nesse ciclo. E só a última coisa antes de começar, quem estiver vendo ao vivo, que a gente vai fazer a transmissão ao vivo, que a gente está fazendo, e depois isso vai virar um vídeo que vai ficar nos canais das 2 instituições. Mas quem estiver, então, vendo ao vivo, pode mandar pergunta pelo Twitter. Pode usar a hashtag 6 em número, então 6 lições, o 6 em número. E pode mandar sem acentuação, para a gente achar mais fácil. Então pode mandar para 6 lições, a gente vai responder aqui algumas perguntas que a gente receber. Então vamos lá, Matheus. Começando então a falar sobre o primeiro capítulo do livro, dessas palestras que ele deu, eu queria começar pelo título do capítulo, que é Capitalismo. Marx, ele tinha uma concepção muito ruim em relação ao que era o capitalismo, né, o que era a acumulação de capital. Ele achava que a acumulação de riqueza era um polo de algo que o outro polo era a acumulação de pobreza, de miséria. Mises tinha uma ideia bem diferente de que é essa acumulação. Ela até fala, não há motivo algum, quem deu esse nome para o sistema, o capitalista, foi Marx, que obviamente não apoiava o capitalismo. Mas não há motivo algum das pessoas quererem rejeitar esse nome. Então, passa para a gente como é que Mises pensa no capitalismo, como é que ele define essa palavra, e dessas 2 pessoas, né, Marx e Mises, qual você acha que chegou mais perto de entender os efeitos do capitalismo na sociedade? Mises, com certeza, entendeu os efeitos do capitalismo na sociedade mundial. O que é que nós temos? Além do próprio Marx não gostar do capitalismo ou não entender, nós temos também outra classe, que é a aristocracia. Nós temos um período pré-mercantil, um período saída do mercantilismo e um período indo para, então, um pré-capitalismo. Então, é lógico, hoje, trazendo essas lições para o mundo atual, hoje as pessoas também têm resistências com mudanças de modelos. E foi isso que aconteceu. Com o Uber, o que aconteceu no Brasil? O Uber ganhou resistência por parte do Estado. Na mesma época, lá atrás, na Inglaterra, no pré-capitalismo, na Revolução, a aristocracia também deu resistência ao novo modelo. Por quê? Porque essas pessoas deixavam de trabalhar para
os seus senhores e passavam a trabalhar nas indústrias. Isso gerou uma espécie de rebelião entre os aristocratas da época, entre a burguesia na época, que não queria e não gostava dessa transição. E Mises deixa muito bem claro, como você mesmo falou, Felipe, que não é nenhum problema nós termos acumulação de capital. E ele explica lá na frente o que é que realmente, por que funciona o capitalismo. Ah, bacana. Quer mandar a pergunta, então, para a gente continuar? Posso te mandar a pergunta. Vou até fazer sobre a questão Marx. O que é que você entende sobre Marx e capitalismo? A questão do capital. Desculpa, cortou bem quando você falou a pergunta. Oi, deu certo? O que é que você acha de Marx e o capitalismo, o postulado dele, o capital? O Capital foi escrito com... Ele partiu de alguns pressupostos que eram errados, aí levaram conclusões erradas também. Eu acho que o principal desses pressupostos foi que ele partiu do... ele entendia que o valor das mercadorias era determinado pelo trabalho que você coloca na mercadoria, e só por isso. Essa que é a questão. Então, ele... o que o capitalista vendia, ele contratava o trabalhador e conseguia vender por um preço acima do que ele pagava para o trabalhador. Aí, na visão dele, como que isso pode acontecer? Você está pagando para o trabalhador um salário abaixo do que você está vendendo a mercadoria, e quem faz a mercadoria é o trabalhador. Então, quem está colocando valor na mercadoria é o trabalhador. Então, na cabeça dele não tinha outra forma de... A exploração que o capitalista fazia em cima do trabalhador vinha disso. Se o trabalhador que faz a mercadoria e por um valor abaixo do que ele vai vender, então ele está tirando do trabalhador parte daquilo que ele colocou na mercadoria. Então esse é um pressuposto que na época, até antes dele, na verdade, isso não foi nem ele que formulou essa ideia de que o valor das coisas vem do trabalho que você coloca na sua produção. Isso já veio antes dele, ele simplesmente incorporou isso no modelo dele, e mais tarde, um pouco mais tarde, ele publicou o primeiro volume do Capital em 67, na década do século 1867. Poucos anos depois, na década de 70, três economistas eles publicaram refutações em cima de Marx. Um que eu gosto muito é o Menger, que ele publicou escrevendo sobre o valor subjetivo da mercadoria, de todas as coisas. Então, não existe uma unidade de valor que você consegue colocar na mercadoria que vem só do trabalho que você incorporou nela. O valor, na verdade, vem de quanto que as pessoas valorizam aquele objeto, né, a mercadoria. Então, se você tem algo que... Um exemplo que eu sempre uso, assim, um pente, será que ele vale a mesma coisa para uma modelo e para um cara careca? Será que os dois dão o mesmo valor para o pente? Pela teoria de Marx, na verdade, pela teoria que Marx usou do valor trabalho, a gente teria que acreditar que sim, porque o trabalho de se fazer um pente é o mesmo, seja ele para uma modelo ou para um careca. Então, se a gente fosse usar a teoria marxista, a gente teria que imaginar isso. Mas a Menger falou que não, que o valor está na pessoa que vai usar a mercadoria, quanto que ela enxerga de valor naquilo. Então, tem gente que pode ver um prato em cima da mesa e fala, nossa, aqui é muito importante. Tem gente que já comeu muito e fala, não, isso aqui eu prefiro ver TV. Então, o quanto que as pessoas valorizam é muito função do... o valor que as coisas têm é função de quanto que é valorizado pelas pessoas. Esse é um dos erros que ele cometeu. Assim, o von Bauer também ele veio com outros motivos, outras coisas que ele encontrou também de falha na teoria marxista. Acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, mas acho que a principal é essa, assim, a partir do pressuposto de que a mercadoria, o valor que a mercadoria tem vem simplesmente do trabalho que você emprega. Se você empregou 2 horas, ela vai ter um preço X. Se você empregou 4 horas numa outra mercadoria, ela teria que ser o dobro do preço da primeira. E não é. Se a gente for olhar pela rua, o preço das coisas que a gente compra não segue essa lógica. Então, acho que essa foi a principal falha do Capital de Marx. Deixa eu te mandar, tem aqui algumas perguntas que eu... Quer comentar? Não, achei excelente. Incrível.
Então, eu separei aqui algumas perguntas que eu quero perguntar para você no capítulo desse livro, né, que a gente está... Sim. O Mises, ele deu um exemplo que eu achei muito bom. Ele falou que, será que a gente deve pagar mais para um trabalhador que tem 6 filhos, para um padeiro, que ele usou o caso, né, alguém que faz pão, do que para outro que tem um filho? E Marx, ele tinha muito essa questão de cada um por sua capacidade, para cada um por sua necessidade. Então, essa questão de alguém que precisa mais do que o outro deve receber mais do que o outro. E Mises fala, não, peraí, não tem nada a ver, assim. Aí eu queria que você explicasse um pouco o que Mises acha sobre isso. E o que você tem mais sobre isso? Bom, o que, sinceramente, eu acho, a própria questão que Mises deixou muito bem claro, foi com relação ao quanto esse trabalhador poderia receber. E que isso, como você mesmo falou anteriormente, cada valor, cada trabalho tem um valor. E esse valor depende muito da pessoa de quem a compra, de quem a adquire. Então, o que acontece? Karl Marx errou nessa postulação por alguns pontos. Primeiro, com relação à questão das indústrias. Vamos lá, a gente está ali numa empresa, está ali numa organização, até por questão de investimento. O cara que está trabalhando, ele vai receber uma provisão do que, digamos assim, do que ele produz. Do que ele produz sobre determinado modelo. Então, o patrão e tal, ele não vai ter a possibilidade, como é que eu posso dizer? Ele não vai ter a possibilidade de requerer aquele lucro. Não sei se foi essa a tua pergunta, Felipe. A questão dos lucros ou dos investimentos. Então, ele não vai ter essa possibilidade. Então, por exemplo, o cara que monta uma empresa. Montei uma empresa agora sobre determinado produto, sobre determinada coisa. Então, o que acontece? Esse cara, esse empresário, ele está investindo capital, porém, ele não está recebendo aquela provisão completa. Ele está recebendo só... Ele vai receber futuramente se o empreendimento der certo. O empregado, ele já começa a receber isso logo de cara. Então, sobre os filhos, sobre os pais, então isso ficou totalmente provado que não, que ocorre totalmente diferente. Tanto é que a gente pode fazer uma analogia, porque a população aumentou. Então, eu tinha uma Inglaterra que possuía basicamente 6 milhões de habitantes e foi para 50. Se isso funcionasse, se Karl Marx estivesse certo, como ele dizia que a cada dia e a cada vez que os filhos fossem produzindo, ele acabaria tendo mais pobreza. Tá falhando um pouquinho a tua transmissão. Você pode falar um pouco mais devagar? Posso sim. Por favor. Então ficaria, voltando, recapitulando, com relação os 6 filhos de Marx. Então ficou tão provado isso que até a própria questão de... Acho que tem alguém me chamando, mas tranquilo. A própria questão do investimento, como eu falei anteriormente, e também a própria questão de esses filhos depois, eles continuarem trabalhando e não empobrecerem, como Marx pregou. Marx dizia que se esses trabalhadores continuassem trabalhando, eles, consequentemente, ficariam mais pobres, e não foi isso que aconteceu. Por isso que eu digo que é totalmente errado. Bom, vou conseguir aqui. Pode continuar aí. Eu acho que quando o Marx falou sobre essa questão de se um trabalhador que tem 6 filhos deve receber mais do que outro que tem só um, eu acho que uma outra questão que ele coloca também, que Mises coloca, é que a gente tem que pagar pelo trabalho em cima da produtividade de cada um, e não em cima da necessidade. Porque se a gente fizesse o contrário, se a gente, por exemplo, a pessoa tem 6 filhos, então ele precisa de mais dinheiro para poder sustentar a família do que outro que tem um filho só. Quem que compraria pão, então,
padeiro que contrata o trabalhador e paga de acordo com a necessidade, porque o pão dele vai ser muito mais caro. Então, o trabalhador de outra empresa, que no final do dia vai passar na padaria para comprar pão, licença, e encontra as duas padarias, uma capitalista, né, que vai pagar de acordo com o que cada um produz, não necessariamente relacionado ao que cada um precisa, e outro pagando o que cada um precisa, fatalmente a padaria que é capitalista, que vai pagar só em relação a que a produtividade vai vender mais, e o outro vai acabar saindo de negócio, ninguém vai comprar o pão dele. Então, por mais que se queira que se tenha compaixão com o trabalhador, fala, poxa, mas ele tem mais filho, ou qualquer outra coisa, assim, de repente ele tem algum filho que tem alguma deficiência grave, que precise tratar, ou algum outro problema, por mais que a gente queira ajudar ele, a questão é que o empregador que quiser pagar um salário mais alto não vai conseguir ficar no mercado, ele não vai conseguir permanecer no mercado. Então, o quanto o cara não deve receber, Mises coloca isso, né, e eu acho que é o que a gente vê no mundo também, acaba sempre sendo o que cada um produz. Bacana, Felipe. Também entendi por essa via. Bastante interessante. Legal. Eu vi por essa ótica de investimento, né? Porque tem a questão que o próprio Karl Marx, como ele falou, disse, olha, se os trabalhadores continuarem trabalhando, os pais continuarem tendo seus filhos, vai haver uma época que não haverá provisão, não haverá trabalho para todos. Então, por isso que a solução é que o Estado seja o provedor de todas as coisas, que o Estado controle, faça o controle geral. Isso. Cortou no final, mas você tinha acabado de falar já. Você fala controle geral. Bom, vamos lá, vamos para a próxima, então. Vamos, então. Ô, Felipe, tem uma questão bem interessante que o Mises fala sobre o rei do chocolate, do aço, do automóvel. Então, assim, porque o capitalismo, os empresários, eles precisam satisfazer a população. Então, num sistema capitalista, uma das coisas que define o sistema é que qualquer um pode entrar no mercado que ele está vendo, que é um mercado que está muito lucrativo. Então, a partir do momento que qualquer pessoa percebe que o chocolate, por exemplo, então quem faz chocolate está ganhando muito dinheiro, está sendo altamente lucrativo. Qualquer pessoa que perceber isso vai poder entrar nesse mercado, criar uma empresa que faz chocolate e concorrer com aqueles que já estão ganhando dinheiro com isso. E também quem já está nesse mercado, outra característica também do capitalismo, né, que define o capitalismo, que se não for assim, não é o capitalismo que Mises está descrevendo no capítulo, é que quem está produzindo pode produzir da forma como ele acha que o consumidor vai querer comprar. Porque o consumidor precisa escolher aquele capitalista, ele precisa escolher aquele empresário. Você tem, chocolate tem várias marcas para escolher, de empresas diferentes, e quem não conseguir fazer o sabor que a pessoa quer, no valor que a pessoa pode pagar, e tudo mais que envolve a compra, simplesmente não vai ter o cliente. Então, quando o Mises fala sobre, que na verdade quando a gente fala de rei do chocolate, o rei do aço, vai até ter uma frase que eu gosto que ele usa, né, que é um rei que não rege, ele serve. É muito isso, todo esse capítulo do capitalismo, acho que ele fica sempre voltando nesse assunto, sobre como no capitalismo, o empresário, quem manda no capitalismo, na verdade, é o consumidor. Quem se beneficia do capitalismo é o consumidor. É ele que, através de diversas escolhas que ele tem, de empresas diferentes, de empresários diferentes, todos eles tentando atender aquilo que o consumidor quer, tanto em relação a preço, como em relação à qualidade, em variedade, em encontrar aquilo que o consumidor nem sabia que queria, mas que ele descobriu e colocou uma coisa nova no mercado e virou moda, todo mundo foi atrás. Então, tudo isso mostra que no capitalismo de livre mercado, onde não há interferência do Estado, pelo menos não há interferências relevantes, o que prevalece é o gosto do consumidor. É o consumidor que vai escolher o que vai consumir e o empresário é o mero servente que está indo atrás de tentar agradar o consumidor. Deixa eu mandar mais uma pergunta para você, então. Outra coisa que o Mises fala também que eu acho interessante é que o capitalismo é o sistema da produção em massa. Então, a Revolução Industrial, por exemplo, foi o sistema que permitiu que tecido e, mais para frente, outras mercadorias fossem produzidas
numa escala jamais vista, numa escala extraordinariamente maior. E ele fala, não, o capitalismo é produção em massa para atender a necessidade das massas. Então, eu queria que você me explicasse isso e desse alguns exemplos de como é que uma produção em massa que a gente tem, por conta de inovação, tecnologia, de tudo que o capitalismo propicia, como que isso serve para beneficiar as massas e não a elite, como muita gente pensa. Tá no mudo. Matheus, você tá no mudo. Isso. Pronto, deu certo. Estava falando aqui já. Então, como eu falei anteriormente, a aristocracia inglesa e, posteriormente, 80 anos depois, a aristocracia prussiana na Alemanha, elas ficaram incomodadas com o fato da Revolução Industrial ter acontecido no país inglês e ter se espalhado por toda a Europa. Então, isso foi o primeiro fato que aconteceu. Por quê? Porque o que era produzido antigamente, o que era produzido antes da Revolução Industrial, no mercantilismo, era principalmente para a burguesia. Então, se você passava um dia, não sei quanto tempo leva para você construir, criar um sapato, mas você passaria um bom tempo criando o sapato e só ficaria naquele tipo de tarefa. Então, você não teria uma massa. Poucas pessoas utilizariam esse sapato. Vale lembrar também que na própria Inglaterra, o que tinha assim antigamente? As pessoas se distinguiam em quem usava sapatos. Quem usava sapatos eram pessoas ricas, soberanas, e quem não utilizava nenhum tipo de calçado, eram pessoas pobres. Hoje, nós temos pessoas que todo mundo utiliza sapato, o mais caro, o mais barato, porque a produção em massa permite isso. A concorrência permite isso. A concorrência, o pressuposto da concorrência, ela faz com que as pessoas elas atendam um alto padrão de vida, que pode ser de 3 mil, não sei quando é que pode custar um sapato, mas você pode ter um carro de 100, 200 mil reais, de 1 milhão de reais, mas você também pode ter aquele carro de 10 mil. A funcionalidade é a mesma, que o que é? Questão do transporte. Então, isso vai ser garantido. Então, é muito interessante com relação à Revolução Industrial, porque ela permitiu isso. Adam Smith, em As Riquezas das Nações, ele fala que um cara que produz alfinetes demoraria o dia inteiro para produzir 20. Hoje, ele pode produzir mais de 4.500, 5.000 peças. Então, o capitalismo, a concorrência, faz com que as pessoas tenham a possibilidade de concorrer, essa concorrência seja saudável e, a partir daí, produzir em massa. Desde o rico, ele pode ter acesso, até o mais pobre. Hoje, a gente tem uma situação totalmente diferente, né? E a previsão, tem até um escritor bacana também, que eu recomendo o livro dele, que é o Otimista Racional, de Matt Ridley, que ele fala bastante isso, ele faz uma previsão futura do que possa acontecer no mundo, e que o mundo só melhora. O mundo, graças à Revolução Industrial, graças ao capitalismo, só melhora, só expande. Então, isso é muito interessante. Bacana. Esse livro que eu também recomendo bastante, o Matt Ridley, né, o Racional Otimista. Não sei se tem em português, já li em inglês, mas é muito bom mesmo. É em português. Dá para conseguir o PDF. E acho que também também dá para comprar por lá. Ou Livraria Travessa também, que os preços são ótimos. Bacana. Bom, vamos para a próxima então, mais uma. Vamos lá. O desenvolvimento do capitalismo consiste em cada homem ter o direito de servir melhor e mais barato ao seu cliente. Então, como é que funciona a questão das grandes indústrias? Porque hoje existe uma falácia que as grandes indústrias, ou que os grandes empresários, são reis, são soberanos. Então, qual a tua ideia disso hoje no panorama atual? Então, no capitalismo, né, como o Mises descreve no livro, não é isso que acontece. O empresário é justamente quem tem que oferecer aquilo que as pessoas querem. Quem se beneficia do sistema capitalista, o principal beneficiário é o consumidor. É até interessante que Mises faz uma observação importante, que quem é o consumidor é a mesma pessoa do trabalhador.
Ele pode estar exercendo papéis diferentes quando está trabalhando, ou depois do trabalho, quando ele vai passar no mercado, encher a cestinha dele de compra, mas é a mesma pessoa. Então, tudo que beneficia o consumidor, beneficia também o trabalhador, assim, por ser a mesma pessoa. O que não quer dizer que, na relação de trabalho, o capitalismo também não tenha trazido diversos benefícios para o trabalhador, enquanto trabalhador também. Mas é importante a gente saber que são a mesma pessoa, porque a tônica todo o capítulo é essa, né, de mostrar como o consumidor é o grande beneficiário do sistema. Ele até, na verdade, não foi Mises, mas tem a Fortune 500, né, que é uma lista que a revista Fortune faz das maiores empresas dos Estados Unidos, uma edição anual. Um economista americano, que é o Mark Perry, ele fez uma lista, ele pegou a lista de 55, a lista de 2017, e comparou as duas listas. E ele viu que só dessas 500 empresas, só 59 estão nas duas listas. Então, das 500 estavam em 55, quase 90% nesse período, de 55 para 2017, que é o último ano, quase 90% delas ou foi vendida, ou quebrou, ou diminuiu de tamanho. Não teve só 10% delas que estiveram nas duas listas. Então, isso mostra como o capitalismo é dinâmico, como ele vai mudando as empresas que servem os clientes, os consumidores. A ideia que muita gente tem de um grupo fechado, uma elite fechada ali, que há séculos e séculos vai só explorando quem está embaixo, e essas pessoas nunca mudam, são sempre as mesmas, e quem está embaixo não tem o que fazer para chegar lá em cima, e quem está em cima também está garantido, está com a vida fácil, que é só continuar explorando os trabalhadores, não é o que a gente vê na prática, não é o que a gente vê quando a gente vai analisar os números. Esses dados que eu citei são públicos, qualquer pessoa pode entrar no site da revista lá e ver, fazer a mesma coisa que o Mark Perry fez, de pegar essas duas listas e comparar. Então, acho que isso reforça mais ainda o argumento do Mises, que obviamente que o Mises não tinha acesso a esses números. Se não me engano, ele fez as palestras de 58, então a primeira lista de 55 ele poderia ter visto, mas ele não teria como saber como é que estaria em 2017, né, obviamente. Mas que a gente, trazendo essa discussão, atualizando um pouco o que Mises falou nas palestras, eu acho que é algo que que faz a gente perceber como a ideia que muita gente tem de uma nata de empresários que nunca muda, está sempre ganhando dinheiro, não é a realidade. Ô Felipe, eu acho interessantíssimo o exemplo da própria Nokia, que era uma das empresas mais poderosas das décadas passadas e que hoje está no ostracismo, né? A Nokia tinha Gradiente e hoje outras marcas que dominam o mercado. Então, eu também vejo muito por esse lado. Então, uma empresa ela nem sempre vai ser soberana, nem sempre vai ficar ali no auge, no primeiro lugar. A Nokia, quando era líder em celular, né? Chegou a ser o rei do celular. E muita gente pensou que isso não ia mudar nunca, que eles tinham uma dominar no mercado, que eles não iam perder nunca, e que era um mercado fechado. Só que hoje pouca gente tem Nokia, né? E aí muita gente falando, agora Samsung e Apple são os reis, não vão perder nunca. Onde eles vão perder também? Tá sempre essa roda vai girando. Então isso é capitalismo. É isso que mostra como os consumidores são os reais beneficiários do sistema. Bom, estou de fazer a próxima, então. Mises, ele coloca uma frase no livro que ele até, na verdade, a edição que a gente tem dela até destaca em itálico. Se não me engano, acho que é a única frase desse capítulo que está em itálico. Que fala, quanto mais se eleva o capital investido por indivíduo, mais próspero se torna o país. Então, fala para a gente qual é a importância do capital para uma sociedade. Por que uma sociedade que tem muito capital tende a ser mais próspera do que uma que tem menos capital? Olha, Felipe, tem um índice que eu acho maravilhoso, que é o índice de liberdade econômica. O que é o índice de liberdade econômica? É um ranking que ele mede a questão da liberdade individual, da liberdade econômica, e o quanto o país é menos burocrático, mais é fácil de investir. Os países que são top nos índices de liberdade econômica, como Austrália, a gente tem Nova Zelândia, o próprio Estados Unidos, que os socialistas se dizem como um grande império, né, do liberalismo, não é. Então, para a gente, liberal mesmo é aquela galera, Austrália, Nova Zelândia, e essa galera possui os melhores rankings de vida, possuem, inclusive, até a questão do meio ambiente. Eles possuem selos verdes.
eles possuem o melhor tratamento ao meio ambiente. Os países do top 10 do ranking são os países mais colaboradores do mundo. São, assim, que as pessoas, elas dispõem mais para ajudar as outras pessoas. Então, são diversos índices. Então, quando a gente pega um índice desse e faz a comparação, é porque tem alguma coisa por trás. Por incrível que pareça, nem é tão incrível assim, a Venezuela está lá embaixo nesse ranking. É um dos países mais burocráticos do mundo, é um dos países que menos tem liberdade econômica, a Coreia do Norte também, e nós vemos o resultado. Né? Na Coreia do Norte você não tem liberdade individual, na Venezuela você não tem liberdade individual, você não tem liberdade econômica. Então, a liberdade, então o capital, quanto mais o país é livre para que as pessoas investam nele, então mais próspero esse país vai ser. O Brasil está ali mais ou menos numa posição maleável. Nós temos um dos maiores impostos do mundo, nós temos um dos países mais burocráticos do mundo também, e isso acaba sobrecarregando o país. Então, eu acredito sim que quanto mais o país é livre para investimentos, mais ele vai ser um país rico, próspero, e que as pessoas vivam mais felizes. Até a Inglaterra, nesses dias, foi tida como um dos países mais felizes do mundo. Então, isso não vem do nada, isso vem da prosperidade econômica. Perfeito. Bom, vamos fazer mais uma. Você quer fazer para mim? Pode fazer para mim. Eu faço em seguida para ti. Posso fazer para ti? Por favor. Vamos lá. Nos países capitalistas, há relativamente pouca diferença entre vida básica das chamadas classes mais altas e das baixas. Ambas têm alimento, têm roupa e têm abrigo. O que é que explica para que o rico tenha alimento, o pobre também tem, mesmo que em dimensões diferentes? Então, o que propiciou isso foi o capitalismo, porque antes da Revolução Industrial, do capitalismo, existia uma diferença muito notável entre o padrão de vida das pessoas que tinham mais dinheiro e das pessoas que não tinham. A mortalidade infantil, por exemplo, pré-capitalismo, não tem nenhum país antes de 1800, se a gente pegar 1800 e olhar país por país, nenhum deles tinha a mortalidade infantil abaixo de 30%. Todos tinham pelo menos 30% das crianças que nasciam morriam até 5 anos. Hoje, não tem nenhum país do mundo com esse mesmo número de mortalidade infantil acima de 20%. Então, todos eles reduziram para abaixo de 20%. Isso, obviamente, que o que mais morre de criança é filho dos pobres, das mães pobres. Então, isso mostra como, um número simples, como mostra como o padrão de vida dos pobres, depois da Revolução Industrial, que ainda muito país nem passou por uma Revolução Industrial ainda, como isso já é o suficiente para melhorar o padrão de vida delas. E para os ricos, o Mises dá bons exemplos, eu acho. Na época dele, na década de 50, que ele fez as palestras, ele fala, não, o rico pode ter um Cadillac, e o pobre pode ter um Chevrolet, mas os dois servem para andar na rua, os dois servem para você poder escolher um trabalho um pouco mais longe de casa. Se a gente for pegar pré-capitalismo, até nos países hoje que não são tão capitalistas, quem é pobre não tem carro nenhum, não tem nem um ônibus para poder ir trabalhar. No Brasil, hoje, que nem um país tão capitalista, tá muito pelo contrário, é um país bem pouco capitalista, mas pelo menos as pessoas têm algum tipo de acesso, têm acesso a algum tipo de transporte motorizado. E se a gente for pegar outros países da África, que eu já fui, nem isso eles têm, assim, né? As pessoas vivem na sua vila e ficam a vida inteira lá e nunca saem de lá e nunca vê nada fora de lá. Então, o que Mises está dizendo, então, é que mesmo que o rico, que muito dos benefícios do capitalismo vá para os ricos, que vão ter carros melhores, se ele tivesse vivo hoje, ele diria celulares melhores, não tem a menor dúvida que um celular top de linha é melhor que um celular de entrada, um celular um pouco mais barato. Mas, pelo menos, o Brasil hoje é um país que tem mais gente com celular do que com saneamento básico, tem mais gente que quando vai dormir, está do lado ali dos seus dejetos, mas que está carregando o celular na tomada. Então, isso mostra como tudo aquilo que as empresas fazem, que tem um mínimo de concorrência entre elas, como é muito mais fácil de satisfazer a necessidade dos pobres, a necessidade das massas.
E é uma pena que as pessoas pensem que o capitalismo só serve para quem já tem dinheiro, porque o que a gente percebe quando a gente vai analisar o que acontece no mundo real é o contrário, assim, por mais que os ricos tenham algum tipo de benefício de ter um celular melhor, ter um carro melhor, poder viajar para um lugar mais exótico, quem está tendo um benefício muito mais perceptível de não ter celular para ter celular, de não ter meio de transporte para ter um ônibus ou ter um carro mais popular, e de começar a ter um pouco de lazer, de férias, de poder viajar um pouco, as classes mais com renda menor. Perfeito, Bom, vou Felipe. te fazer a saideira aqui então, e a gente encerra. A gente vai ter então mais 5 discussões. A gente tem um calendário, mas eu vou te perguntar primeiro e depois eu vou encerrar. Uhum. O Mises ele dá um exemplo que eu gostei bastante também. Eu não me lembro quem que visita uma fábrica. Eu acho que é Otto von Bismarck que ele falou, e que depois de conversar com o dono da fábrica falou: oh, esses tecidos aqui são para exportar. E aí a visita olha assim e fala: pô, mas por que você também não fabrica tecido, além de fabricar para as pessoas lá fora, também para o pessoal aqui dentro? E aí o Mises fala: bom, o que ele poderia ter respondido é o seguinte: esses tecidos são para alimentar os meus funcionários também. Isso através de importação e exportação, né, que ele está exportando, e Mises explica que são essas exportações que vão permitir também a importação depois de alimento, que a Inglaterra não fazia. Então, explica para a gente como é que funciona tudo isso. Por que uma economia que tem muita exportação, ela está usando isso para comprar insumos que ela precisa? Então, quando a gente está trabalhando um país, está trabalhando uma determinada época, a gente tem que ver um pouco o geográfico dela. Então, naquela época, a situação da própria Inglaterra era mais para exportar. Então, ela não tinha alguns, a gente pode falar de insumos comuns, ela não tinha alguns produtos comuns. Então, ela precisava criar ela precisava criar esses tecidos para vender a outros países, para então ter o retorno do dinheiro. Então, era uma troca ali que era feita. E sobre até a questão da própria seda, esse cara falou para mim, como é que pode, como é que a Inglaterra, as pessoas elas não se vestem de seda, como é que, e só exporta e não traz para a própria população? Mas um fato é que, na época, a população interna da Inglaterra também consumia a questão da matéria-prima, do tecido. Então, era visto como uma troca. Era visto como a Inglaterra teria mais condições de produzir, ela produzia, vendia, e aquele excedente, aquilo que ela precisava, ela comprava. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento na época, para uma Inglaterra que possui um território pequeno, geograficamente não tão perfeito para agricultura, não tão bacana para agricultura. Então, isso foi feito na época para suprir a necessidade do povo inglês. Perfeito. Bom, legal. Então, a gente discutiu hoje o primeiro capítulo do 6 lições, do Mises, e a próxima está marcada para o dia 24 agora, na quinta-feira, nesse mesmo horário, no canal também na academia. Vai ser entre o Paulo e a Sheldon. E contamos com vocês, então, para acompanhar. E boa noite, Matheus. Boa noite, Felipe. Foi excelente. Então, é isso. Vocês sempre vão estar vendo aqui alguma coisa do Tropeiros, do Academia Liberalismo Econômico. Então, aí, vamos lutar pela liberdade. Isso aí. Tamo junto aí. Então, boa noite para todo mundo. Nos vemos, então, na quinta-feira, discutindo o socialismo, que é o segundo capítulo desse livro do Mises, que é um livro que, de novo, eu recomendo para todo mundo. A gente está discutindo aqui, mas nada substitui a leitura. Então, a gente até recomenda que a pessoa leia antes de vir para cá, para já ter um pouco de saber o que nós vamos falar. Nós vamos tentar aprofundar os pontos que são mais importantes. Mas, então, procure o livro, ele tem pela internet gratuitamente, e vamos nos falar de novo na quinta-feira com o Paulo e com a Sheldon. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.